Você pode melhorar o teu speaking em 7 dias se seguir à risca o que eu vou te falar neste vídeo. Fala pessoal, Ingrid aqui. Toda santa vez, mas é toda santa vez que eu pergunto para os meus seguidores o que eles mais querem melhorar em inglês, a maioria fala speaking. Speaking, eu quero melhorar a minha fala, a minha conversação, o meu falar em inglês. E eu entendo isso, eu entendo como é, porque eu tô no processo de aprender o 3º idioma e parece que às vezes o mais difícil é o speaking. A gente desenrolar, fazer o cérebro funcionar, falando, mantendo aquele ritmo falando, imprevisível, naquele outro idioma. Então, pensando nisso, eu decidi fazer esse desafio de speaking durante 7 dias. Se você praticar de fato essas dicas que eu vou te falar aqui, eu te garanto que você vai ter sim uma melhora no teu speaking. Mas é necessário colocar as dicas em prática. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e bora lá ver como é que esse desafio vai funcionar. Uma observação, é preciso você saber que cada pessoa vai ter uma melhora diferente, cada pessoa vai ter um avanço diferente. Isso porque pela própria pessoa, porque umas pessoas são mais rápidas do que outras em tudo, seja para aprender um instrumento, para aprender uma coisa nova, enfim, isso é geral, tem pessoas que são mais rápidas do que outras, então pode ter essa diferença, certo? E também se você praticar as dicas, como eu falei, se você não praticar, não venha me dizer depois que o desafio não funcionou. A primeira coisa que você vai fazer é escolher uma série estilo sitcom para assistir. Ingrid, o que é série sitcom? É uma série de comédia curtinha, por exemplo, Friends, The Good Place, How I Met Your Mother, Modern Family, essas coisas assim. The Big Bang Theory, eu acredito que seja sitcom também. Séries assim, porque elas são mais fáceis. Mas observação, se você for escolher The Big Bang Theory, talvez não dê muito certo, porque tem um vocabulário bem científico, mais avançado. Escolhe uma série de comédia bem simplesinha, certo? Como as 4 primeiras que eu citei, essas aqui. E aí você vai assistir uma média de 2, 3 episódios por dia. Ingrid, mas eu não tenho tempo. Esse desafio é um intensivão, certo? Então eu quero uma dedicação da sua parte. Se você não pode assistir 3 episódios por dia, 3 episódios e uma série sitcom dá 1 hora. 1 hora assistindo série por dia. O dia tem 24 horas. Eu acredito que 1 hora não tem problema. Então, 1 hora de série, 2, 3 episódios, certo? E aí você vai estar assistindo todo dia. Por que, Ingrid? A gente vai falar daqui a pouco. Guarda aí a série no seu coração. Me diz lá nos comentários qual vai ser a série que você vai assistir. A segunda coisa que você vai fazer envolve quando você acordar, ainda no período da manhã. Você vai falar em voz alta ou então gravar aquilo que você tem que fazer no dia. Por quê? Quando você for falar aquilo que você vai fazer, você vai estar usando o tempo futuro. Então você vai estar praticando o futuro no seu speaking. Falar em voz alta, é importante você abrir a boca e deixar o som falar e não apenas falar na sua mente. Terceira coisa, no final do dia. A gente já falou no início do dia, agora no final do dia. No final do dia, você também vai fazer um resumo daquilo que você fez no dia. Você vai falar em voz alta ou então gravar aquilo que você fez naquele dia específico. Por que isso? Porque você vai estar praticando os verbos no passado. Muitas pessoas têm dificuldades para colocar os verbos no passado enquanto estão falando, tanto é que eu tenho um vídeo sobre isso, tá passando aqui nos cards, vai lá assistir depois. Então quando você faz isso de no final do dia, tá falando aquilo que você fez durante o dia, você vai estar usando os verbos no passado. E claro, ao longo do dia, tu fica falando, narrando aquilo que você tá fazendo. For example, now I'm recording a video, telling some tips that you guys can do to improve your speaking. Então enquanto você estiver fazendo coisas, tu vais falando em inglês aquilo que você tá fazendo, porque assim você vai estar praticando o presente e o presente contínuo. A próxima dica envolve orações. Se você é uma pessoa que ora, independente de religião, de crença, você pode estar orando em inglês. Eu gosto de fazer isso porque, assim, oração a gente nunca vai ser aquela mesma coisa sempre. A gente sempre vai estar orando diferente, orando por uma pessoa, por uma causa, enfim. Então fazer isso em inglês é super incrível, porque a gente vai estar usando palavras que a gente não usa assim no dia a dia. O vocabulário bíblico, ele é completamente diferente
do vocabulário normal. Então é que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como eu leio a Bíblia em inglês. Se você tem interesse em ler a Bíblia em inglês também, vem assistir esse vídeo aqui, porque é super simples e você vai ver como é. Não é nem um bicho de sete cabeças. Então você pode estar orando em inglês também. Ingrid, enquanto eu estiver orando e eu não souber uma palavra, tu vai no Google Tradutor rapidinho e traduz, certo? Só toma cuidado para você não pegar a palavra em inglês errada. Então, se você achar que tá um pouco estranho, essa palavra não, acho que tá estranho, acho que não vai fazer sentido, tu coloca aquela palavra no Google dentro de uma frase. Assim, não vai ter risco do eu traduzir aquela palavra errada. Tá tudo ok com as dicas até aqui? Deixa aí a tua curtida no vídeo. Eu sempre falo também, quando o assunto é melhorar o speaking, que você pode falar sozinho. Eu já dei aqui dicas de quando você acordar, dicas no final do dia, dicas ao longo do dia. Isso você vai estar falando inglês sozinho, mas ainda tem gente que tem uma certa dificuldade. Então o que é que você pode fazer? Você pode criar um amigo imaginário. Você inventa aí, pensa na personalidade dele, no nome, brincadeira, não é necessário não. Mas você pode ter um amigo imaginário, certo? Pra poder estar conversando em inglês. Oi. Sério. Não tem. Ah, mas é muito cabelo, né? Onde é que eu estava? Mas aí, se você tiver um amigo mesmo de verdade, que você pode estar falando em inglês, estar praticando em inglês, fala com essa pessoa também, porque vai ser ótimo, ótimo mesmo. Um vai estar ajudando o outro. Lembra que lá no início eu falei sobre a série? Você escolheu uma série pra assistir? Pronto, agora eu vou falar mais sobre isso. Quando a gente tá assistindo ou então escutando alguma coisa em inglês, a gente assiste ao inglês, a gente escuta ao inglês, a gente lê em inglês, a gente tá colocando inglês dentro da gente e a gente tá enchendo de inglês, 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 inglês. E aí, quando a gente tá cheio de inglês, quando a gente for falar em inglês, vai sair inglês da gente, porque a gente tem uma bagagem de inglês dentro da gente. Você tá me acompanhando? Pronto. E aí, quando você acabar de assistir as séries em inglês, tu já vai começar a praticar a fala. Você pode fazer um resumo do que aconteceu na série, ou então simplesmente já começar a falar sozinho, falar com um amigo. Por que isso é importante? Eu percebi que isso funciona quando eu tava assistindo Nailed México. Tava lá, espanhol, bora melhorar meu espanhol aqui. Assistia 2 episódios de Nailed México. Dava 1 hora de espanhol. Quando eu acabava de assistir aqueles episódios em espanhol, eu já começava a praticar em espanhol. Praticava e ficava bem mais leve, tranquilo e natural, porque meu cérebro já estava acostumado a estar tendo contato com o espanhol antes, por conta da série, por conta do programa, por conta do filme, por conta do livro e assim vai. Então assim que você tiver um contato grande com o inglês, seja com livro, com filme, com série, com podcast, acabou de ter esse contato imenso, tu já começa a praticar inglês, já começa a falar inglês, já começa a conversar em inglês, porque o teu cérebro vai continuar tendo esse contato, tendo essa ideia, tendo essa mente de tô em inglês. E eu falei sobre ler livros. Você pode estar lendo sim livros em inglês. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando como você pode estar aprendendo inglês com eles, está passando aqui nos cards. Você pode aí ler um capítulo por dia. Se você gosta de gibi, ler um gibi por dia, certo? É importante também a gente estar lendo alguma coisa em inglês, ler um artigo científico, ler um site daquilo que você gosta. Não só ler livros, mas ler artigos, essas coisas no geral. Como eu falei, isso aqui é um desafio, isso aqui é um intensivão. Você só vai ver a diferença se você botar as dicas em prática. Esse desafio tem duração de 7 dias. Começa hoje e daqui a 7 dias tu vai comparar o teu próprio inglês. E eu acredito sim que você já vai ter dado um avanço no teu speaking, mas você tem que praticar. Se você quiser continuar tendo um contato maior com o inglês, tendo um desafio, um intensivão maior de inglês, vem ver um vídeo onde você pode descobrir como aprender inglês do básico ao intermediário em 6 meses. É um grande intensivão de inglês. Se você tem interesse em saber como fazer isso, vem ver o vídeo que eu deixei lá na descrição do vídeo. Agora a bola tá contigo, coloca as dicas em prática. Eu sei que se você chegou aqui até o final é porque você está comprometido com o teu inglês. Então não deixa de praticar, pega esse vídeo e compartilha com pelo menos um amigo teu aí pra ajudar ele também. And I see you next time. Bye bye! Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence.
Ó.